E nessa jogada de linguagem técnica, ou de linguagem jogando, vai para o artigo tal, para o inciso tal, isso e aquilo tudo, por detrás dela tem uma série de armadilhas, justamente pela a ausência de discussão pública esconde isso, essas pequenas armadilhas dentro da PEC. Eu quero voltar àquele ponto que eu mencionei antes. Veja o seguinte, nós temos hoje um processo todo de desqualificação da política e de valorização da técnica, eu diria assim. Então, a economia se sobrepõe à política. Em parte, a PEC é uma resposta ao mercado. O mercado quer que o governo dê uma estimativa, até porque, assim, a maior parte, mais de 40% do dinheiro que nós arrecadamos vai para o serviço da dívida. O resto, ou seja, saúde e educação, consomem em torno de 9%. O serviço da dívida atende os banqueiros. Então, 9% nós gastamos saúde e educação e mais de 40% com o serviço da dívida. Os credores querem o seguinte, que o governo mostre austeridade para ter a garantia de que amanhã o governo honrará exatamente com o pagamento, a dívida, o serviço da dívida. Isso tem provocado na sociedade. Então, veja, a política e o direito materializados na Constituição, ficam em segundo plano no momento em que, acima de tudo, precisamos mandar um recado para o mercado. Nós somos um governo sério e estamos fazendo austeridade. Então, a resposta ao mercado se sobrepõe à política e se sobrepõe ao direito materializado aqui na Constituição. Veja, isso está provocando uma reação da sociedade que apareceu na última eleição e que está aparecendo nos Estados Unidos. Vou tomar o caso de Curitiba, né? O prefeito eleito de Curitiba se chama branco, nulos e abstenções. A maior parte da população está rejeitando esse tipo de política. Por quê? Porque as pessoas não se sentem representadas. É um processo que começou sobretudo em 2013, que tem se arrastado, que é um processo de deterioração da política. De um lado nós temos o desencantamento com relação a esse mau uso do dinheiro público, essa farra toda, mas por outro lado não atendimento às suas necessidades básicas. Sim. Então você vê o que desemboca. E outra, a ausência também, terceiro ponto, as formas como são encaminhadas, elas dispensam a discussão pública. Sim. Então, desencantamento, sem discussão pública e o não atendimento dos interesses, e por outro lado, atendimento de interesses de grupos mais restritos, isso provoca um afastamento da população nas eleições, uma negação da política. E o risco, essa negação da política, ela provoca no primeiro momento a rejeição, como é o caso dessa eleição no Brasil, mas pode provocar o fenômeno americano, que é o fenômeno do Trump, né? Ou seja, vamos votar num salvador da pátria, num governo ou autoritário, naquele que promete mundos e fundos, vamos voltar uma época, no caso dos americanos, vamos voltar, como eles tiveram em alguns momentos, eu tenho dados, eu tenho lido muito de economia nos últimos tempos para entender melhor o cenário internacional e nacional. Por exemplo, os americanos, nos últimos anos, eles empobreceram muito. Pra você ter uma ideia, os mais ricos nos Estados Unidos tinham lá nos anos 70 e 80, em torno de, os 10% mais ricos, em torno de 30% da riqueza, da renda nacional. Hoje, essa concentração de renda está em torno de 50%, e a estimativa é que até 2030 chegue a 60%. Ou seja, o americano médio está empobrecendo muito, muito ao longo do tempo. E ele tem saudade dos velhos tempos, No Brasil, nós não temos velhos tempos. Os velhos tempos dos americanos era a inflação, a extrema pobreza no Brasil, a ausência de direitos. Os nossos velhos tempos começam na Constituição de 88, que está ainda em curso e, portanto, está sendo implementada gradualmente. Os nossos velhos tempos são esses. Nós não temos uma história pregressa de renda, de salários mais elevados, de igualdade social maior. A nossa igualdade ela tem sido lenta e progressiva ao longo dos últimos anos, depois da Constituição de 88. Qual o nosso risco? O nosso risco no Brasil é uma saída aos Estados Unidos agora, é achar um governo populista, autoritário, que prometa mundos e fundos do tipo, eu vou acabar com a miséria, com o desemprego, com a violência, com a fome, não sei o quê. E aí, ao invés de uma saída democrática com os pés no chão, ou seja, com saídas palpáveis para o cenário atual, o nosso risco daqui a 2 anos é uma saída autoritária buscando um governo lá os americanos, lá Trump ou qualquer outra coisa, mas um governo autoritário, antidemocrático e que prometa eu vou salvar a pátria. Sim. Se você observar, por exemplo, nas manifestações de 2015, por exemplo, as anti-Dilma, os manifestantes protestavam contra o governo da Dilma, protestavam lá contra a corrupção, mas tinha um detalhe que chamava muito a atenção. As pessoas falavam, Moro para presidente. Peraí, o que significa dizer Moro para presidente? Intervenção. Intervenção militar, ou seja, aconteceu recentemente lá, eles invadiram, né, e colocaram, pedindo intervenção, porém, viva Moro.
Sim. Ou seja, ao invés da uma sociedade... incoerência. Exato. Elas começam a buscar salvadores da pátria. Ao invés de começar, discutir... É isso que é o grande risco. É claro que o Moro não fecha com isso. Mas a população, primeiro era o Barbosa, depois o Moro, quer dizer, começa a buscar posturas salvacionistas. Alguém vai nos salvar. Ou os militares, ou Os o Moro, militares vão pode ser salvar. qualquer um. Depois do Moro virar outro. Mas Sim, mas é a falta de um herói. Nós temos que discutir o projeto que nós queremos para um país e para um país que economicamente seja viável, cresça economicamente e distribua a riqueza. E nesse projeto inclui a PEC, deveria ser discutida nesse contexto. Não se pode discutir, isso é muito importante, a discussão de um projeto nacional, onde vai envolver educação, a saúde, saneamento básico, investimentos sociais. A PEC deveria estar inserida nisso. A PEC não é, muito bem colocou o Elvio, a PEC descolada disso é apenas uma peça técnica, como se tudo se resolvesse tecnicamente ou matematicamente. E não é bem assim. E me parece claramente a cara da PEC em favor de um Estado mínimo e em favor é uma PEC, eu diria, genericamente pró-mercado, ou seja, ela atende principalmente os interesses hoje do setor financeiro, hoje que financia o déficit público, que financia os gastos públicos e atende a essa demanda específica. Isso fica muito claro. E esse próprio setor ganhou muito com a farra do crédito. Sim. Quer dizer, uma política que foi estabelecida lá atrás, em 2007, 2008, que começou a ampliar, né, essa farra do crédito, sem uma política de sustentabilidade, sem uma projeção de médio e longo prazo, quer dizer, uma política baseada apenas no consumo, desembocou agora. Essa população acostumada com essa farra, não percebeu que houve uma transferência agressiva de renda via financiamentos. Onde vão esses juros que nós pagamos? Nos financiamentos, no crediário, né, que você faz. Ela vai toda para um setor, ela vai justamente para o sistema financeiro. Esse sistema financeiro veio agora a crise do crédito. Ele precisa achar uma contrapartida. E a PEC é a grande contrapartida para esse sistema financeiro que tem a crise do crédito. Ela segura o financiamento, ela segura o serviço da dívida, o resto não. Isso. E eu confesso que eu ficaria aqui mais horas conversando. E eu prometo que a gente volta, marcamos outras entrevistas para falar de outros assuntos. Mas agora a gente fica por aqui, gostaria de agradecê-los. Eu acho que quem não entendia, ficou bem claro a questão da saúde, que são as grandes, porque as pessoas sempre se atentam mais para a saúde, educação e tudo mais. Então acho que vocês esclareceram, gostaria de agradecê-los mais uma vez. E o programa está sempre à disposição e eu já fico aqui combinando com vocês uma próxima entrevista para a gente dar continuidade ao assunto. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, né? Obrigado pelo convite, né? É sempre um momento gostoso participar, conversar, discutir de uma forma bem informal. Bem informal, acho que é esses temas que mexem com a vida da gente aqui. Perfeito, muito obrigada. Foi-se o tempo que usar óculos era algo sem graça. Assim como na moda, as armações também seguem tendências. E entre as principais destacam-se armações redondas, quadradas, hastes que remetem a joias e mesmo com tantas opções, há quem prefira armações de acetato finos e leves sem deixar de lado o design. Conforto, durabilidade e qualidade devem ser prioridade na hora da compra. Independente do formato do seu rosto, siga a tendência atual e escolha armações que indicam sua personalidade. E você? Qual é o seu estilo favorito? Não importa, na Ótica Visolux você encontra todos.